Mas, de Trump, basicamente isso. Vamos seguir aí, então, para o prometido tópico do tema dessa live, né? Que foi o que aconteceu aí na segunda-feira, né? Agora famosa DeepSeek, né? Empresa aí que gera modelos de AI da China, né? Análoga aí à OpenAI americana, lançou um novo modelo aí na segunda-feira que, conforme informações deles, custou cerca de 5 a 6 milhões de dólares para ser treinado, né? Isso é muito, muito, muito pouco, né? Muito menos do que a OpenAI usou aí para conseguir treinar e desenvolver os seus últimos modelos, né? Então isso chamou muita atenção muito grande do mercado, né? Causou um FUD que não foi nem só no mercado cripto, foi muito forte também no mercado tradicional, né? Porque o Trump tinha acabado de declarar também na semana anterior um pacote aí de $500 bilhão para as empresas de AI, né? E aí o mercado começou a se perguntar, opa, será que... Não sei se eu caí aqui. Opa, para mim voltou aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Voltou? Será que esse pacote não é dinheiro demais? Será que os Estados Unidos não está muito atrás, né, da China por causa desse novo modelo que eles têm? Como é que eles conseguiram desenvolver esse modelo de AI de forma tão barata, né, de forma tão eficiente? Nem se sabe exatamente, né, também quantas máquinas da NVIDIA, né, GPUs, eles têm para fazer os treinamentos, né? Então tudo está um pouco incerto ainda, né? Não tem nem uma semana que saiu essa notícia, então está todo mundo começando a investigar mais essa questão, mas eu já vi opiniões positivas e negativas em relação a isso. Beleza? Eu vou até botar aqui, por exemplo, começar pelas opiniões negativas. A Itália, por exemplo, proibiu o app, né, de AI da DeepSeek para os seus cidadãos, né? Com certeza com um medo aí de que os chineses pudessem controlar grande parte das informações que estão sendo usadas, né? Porque apesar do modelo ser open source, né, o que é positivo, porque permite com que vários desenvolvedores criem aplicações em cima deles, né, e usem integrações com esse modelo, né, todas essas informações que vão passar por esse modelo, aparentemente, estão indo para a China, e a gente sabe que a China, né, é muito complexa em relação a dados e informação, né? Provavelmente eles vão conseguir grande volume de informação e vão usar isso aí para os interesses chineses, tanto que no próprio Estados Unidos também foi proibido em autarquias públicas e federais, né, se usar o DeepSeek justamente por causa desse medo em relação à segurança nacional. Beleza? Inclusive aqui nessa página tem até, né, alguns das principais questões, né? A principal talvez seja o risco à segurança, né, de modo geral, né, seja da sua empresa, seja do seu país, porque os dados podem ser livremente usados tanto para treinamento quanto para qualquer coisa. E também a questão da censura, né, que ficou muito evidente quando alguns usuários tentavam botar lá o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Aí o modelo simplesmente começava a responder e parava, né? E não te dava nenhuma resposta, falava que deu algum tipo de problema, né? Obviamente o modelo é totalmente censurado aí conforme os guidelines do Partido Comunista Chinês, que a gente sabe que é algo muito negativo, né? Uma ditadura muito, muito forte. Bom, muitas informações em relação a isso, né, Pedro? Quero saber o que tu acha, quais são os seus pontos aí, bons ou ruins, e o que tu acha que vai acontecer com a OpenAI também. Não, legal. Vamos fazer esse paralelo aí, né? Entender por que abalou tanto os mercados. Como você falou, o primeiro anúncio oficial foi com um preço relativamente muito baixo, se comparado aos investimentos que a gente tinha nos Estados Unidos para os modelos, né? Então, isso assustou o mercado, porque antes se pensava que era intensivo em capital, então você tinha os líderes claros nesse primeiro momento de corrida, muito ali na OpenAI, na NVIDIA dando suporte tecnológico por trás disso. E agora a gente vê que, na verdade, acontece um clássico caso. Eu gosto muito da opinião do Rui Alves, da Quineia, sobre isso, que é a visão de que o ocidental tem muita ideia de inovar através do software e o oriental sempre consegue pegar isso e conseguir reduzir para um modelo muito mais econômico, muito menos custoso, né? E parece que é um pouco do caso. A gente tem que levar com um grão de sal aqui, de fato, se os números são aqueles que foram apresentados, não existe uma grande dúvida, mas fato é que tem um silêncio ensurdecedor de todos os principais caras e mentes brilhantes envolvidos em IA no momento, que não estão mostrando uma situação da qual não, isso é mentira, nem nada do tipo. Aparentemente, a gente não sabe se na magnitude que foi divulgada, mas provavelmente realmente é um modelo muito mais econômico. E aí isso é uma grande revolução no setor, porque se tinha uma ideia de baixa concorrência, agora voltamos a ter muita concorrência. Já tinha o Facebook fazendo modelos, o Google, a gente tinha grandes empresas, mas de fato estava concentrado em poucos players com muita capacidade de investimento, né? E agora, com um modelo desse, eu olho a Apple, talvez, que estava atrás dessa corrida, achando que só ia ter que integrar a tecnologia dela, e falo, talvez
não seja tão caro aqui, o cara assim, dá para otimizar. Então, obviamente, esse choque de competição que o capitalismo vira e mexe traz para a gente nessas inovações tecnológicas, né? A gente já viu isso em vários outros casos, com outras tecnologias, que tem alguém que parece que saiu correndo e aparece outra inovação que junta naquela área e já vem outros concorrentes. Então, a gente está no meio desse processo e até nesse início é normal a gente ter... tinham valuations na Bolsa Americana muito elevados, né? E isso dá um choque natural nisso, vai ter que entender quais são as empresas que vão se beneficiar, vão se prejudicar nesse processo. E cripto tem uma correlação, né? A gente sabe que cripto ainda tem uma correlação com setores como a Nasdaq, principalmente, que são o índice de tecnologia da Bolsa Americana. Então, obviamente, a grande queda ali no pré-market da Bolsa Americana fatalmente iria respingar em cripto por uma grande dúvida ali da principal tese tecnológica do momento, que tinha feito um rally absurdo desde o ano passado e claramente influenciou cripto também. Então, teve um momento de cautela do mercado ali de tirar e reavaliar. E acho que, pensando para cripto, né, que é o nosso ponto aqui, como você disse, é um modelo open source, né? Então as pessoas conseguem ver o código. Se a gente pensa em aplicações finais, que são os agentes que até agora são da ponta da cadeia de valor, que parece que vai ter uma direção maior para o usuário final, a gente vê isso sendo muito desenvolvido dentro de cripto. Então, quanto menos custoso for para conseguir desenvolver esses agentes para cripto, em tese é melhor, porque a gente também não tem exatamente a mesma pujança de investimento do que a Bolsa Americana. Então, apesar de ter prejudicado principalmente os ativos de cripto do mercado, os ativos de inteligência artificial do mercado cripto, eles podem, na verdade, ser beneficiados de alguma forma em termos de desenvolvimento. E a gente teve um choque na cadeia, o mercado está entendendo, tomou um golpe, nossa, tem um aplicativo chinês que faz tudo isso, depois já teve outros modelos que você viu também, Rony, se quiser explorar um pouco mais à frente, mas a verdade é que agora a gente está vendo um ambiente muito mais competitivo em volta disso, mas a aplicação final, que é os agentes, é onde acho que está tendo uma ponta de inovação muito interessante dentro do ambiente cripto. Eu acho que onde vai ser o mercado trilionário, o próprio CEO da NVIDIA falou sobre isso, né, o potencial trilionário do mercado de agentes. E então, respondendo um pouco da manchete da live, né, se foi fim do bull market ou oportunidade de compra, eu acho que está longe de ser o fim do bull por conta disso. Eu acho que gera um receio inicial natural, mas, na verdade, parece muito mais oportunidade de compra, porque a gente deve ver mais investimentos nesse setor, mais empresas que achando que estavam fora dessa corrida participando disso, de certa forma, mais comodização desses modelos, mais troca, mais desenvolvimento. Se essa prática do open source continuar também é muito positivo. Então, acho que cripto tem muito a ser abastecido disso e não pode cair nessas oscilações de curto prazo que sempre vão acontecer nessas tecnologias muito recentes, né? Não, perfeito, exatamente. É justamente isso que a gente viu, até mesmo o Trump falando, né? O Trump levou de uma maneira positiva, né? Ele falou, o surgimento dessa AI, apesar de ser chinesa e tudo mais, né, é positivo aí para a competição no sistema, né? É bem o que você falou, o desenvolvimento capitalista que gera competição. Todas as outras empresas que estavam desenvolvendo AIs antes, de grande maioria, pelo menos, é americana, né? Então estava algo muito restrito ao mesmo grupinho de sempre, né? Agora a gente está vendo uma concorrência séria, né, e eventualmente fora dos Estados Unidos, ainda mais no maior rival dos Estados Unidos atual, né, que é a China, né? Então é realmente bem interessante aí por esse ponto. E eu também vi opiniões contrárias da própria OpenAI, né? Isso aqui que eu tinha mostrado anteriormente, do próprio Sam Altman vindo elogiando a AI da DeepSeek, falando, a gente não vai ficar parado, a gente vai também criar novos modelos melhores e mais baratos para competir com a DeepSeek, né, e com outros modelos que estão surgindo, mas eu vi também essa notícia aqui, na qual, né, alguns outros funcionários da OpenAI alegaram que o DeepSeek usou ilegalmente dados do ChatGPT para treinar as suas AIs. Então, enfim, só para dar um resumão disso, né, ainda está algo muito incipiente, né, a gente não tem certeza de nenhum tipo de informação que veio dos chineses, a gente não sabe ainda realmente se isso é verdade ou não, se usaram dados legais, se não, o que acontece com os dados, o que vão fazer com os dados. Então, é mais um wake-up call, né? Vamos entender que isso, né, que a NVIDIA já não é mais a Bambambam, que tem outras pessoas, né, nem a OpenAI, tem outros players aí nesse mercado, vai ter competição, é bom, e isso vai evoluir de forma muito mais rápida e vai melhorar muito, né? Ainda mais se for verdade, né? Vai melhorar muito a eficiência, como você falou muito bem, né? E os chineses são bons nisso, né? De melhorar as eficiências orientais, de modo geral, né? Então, isso promete aí, pode vir a ser até mesmo uma revolução dentro de AI, né? Tornando muito mais barato e muito mais rápido se fazer os treinamentos.
isso é um potencial muito, muito grande. Só que, né, nem na China eles estão sozinhos. Né? A gente viu também, se não me engano, hoje ou ontem, a própria Alibaba, foi hoje mesmo, né? Hoje cedo, a própria Alibaba falando que também está lançando o seu novo modelo de AI e afirmando eles, né, por conta própria, que ele é melhor ainda do que o DeepSeek. Né? Então, a gente vê que realmente está um mercado extremamente aquecido, né? Atraindo muito capital, não só financeiro, como intelectual também, que talvez até mais importante, né? E está algo realmente muito incipiente ainda, e provavelmente nas próximas semanas aí a gente vai ter muitas novidades e vamos tratar ainda bastante desse assunto. Beleza? Para a gente começar a sair de AI. Um comentário, Pedro? Não, eu ia só falar também, para caso alguém ainda esteja no FUD, né? Já foi o principal foi alguns dias atrás, mas ainda tem muita gente refletindo. É bom lembrar que o Bitcoin em si, seus fundamentos são zero afetados por isso, né? Então, se você for pensar a nossa principal criptomoeda do mercado, ela não está diretamente ligada à tese de inteligência artificial. Óbvio que o Bitcoin tem uma certa correlação com ativos de tecnologia, mas a tese é totalmente outra. A escassez digital, tem outros atributos dentro do Bitcoin que naturalmente ele pode ser afetado, mas quando você para pensar, o Bitcoin caiu porque teve um modelo de AI chinês que surpreendeu o mundo. Se você pensar logicamente, não mudou o fundamento do Bitcoin. Pode ser uma boa oportunidade de compra, porque o que mudou no Bitcoin por conta disso. Né? Óbvio que a gente entende todo o enredo, como as coisas se associam, mas pensando objetivamente no ativo, é muito mais uma oportunidade de compra do que um medo do Bitcoin ser afetado por uma IA chinesa que não tem nenhuma correlação direta entre as duas coisas. Né?